com a presença viva de Jesus na Eucaristia. Em verdade eu vos digo, eu sou o pão da vida. Quem come minha carne jamais terá fome. Quem bebe o meu sangue jamais terá sede. Permanecerá em mim e eu nele. Isso é meu corpo, tomai e comei. Isso é meu sangue, vinde e bebei. Em corpo, sangue, alma e divindade, eu me entrego por amor mais uma vez. Isso é meu corpo, tomai e comei. Isso é meu sangue, vinde e bebei. Em corpo, sangue, alma e divindade, eu me entrego por amor mais uma vez. Ó meu Senhor, que não sejas meu juiz, mas sim meu Salvador. Faz de mim mais uma vez sacrário vivo do teu infinito amor. Isto é meu corpo, tomai e comei. Isto é meu sangue, vinde e bebei. Em corpo, sangue, alma e divindade, eu me entrego por amor mais uma vez. Isto é meu corpo, tomai e comei. Isto é meu sangue, vinde e bebei. Em corpo, sangue, alma e divindade, eu me entrego por amor mais uma vez. Mais uma vez. Dame tu luz, rompe la niebla de mi corazón, Señor. La oscuridad que aún se mueve en mi interior, y a las mentiras que yo les llamo verdad, ¿cuál caridad? Tantos proyectos cuando a un niño falta el pan, pequeñas obras y lo cuento a viva voz. Tanto futuro olvidándome de Dios. Pobre de mí,
sin sufrimientos para el cielo quiero ir. Salir huyendo cuando se acerque la cruz y aún atreverme a mencionar a mi Jesús. Dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz. Seguir tus huellas de camino y de verdad. Tomar tu cuerpo y sangre con sinceridad. No rebelarme ante las pruebas y la cruz. Oh, mi Jesús, ser un apóstol de tu eterna caridad y ver el mundo con tus ojos de humildad. Compadecerme de tu pobre pecador. Oh, mi Señor, tomar las manos de María en ese altar y recibirla en la pobreza de mi hogar y darme todo al ejemplo de tu amor, tu dulce amor, tu dulce amor. Dame tu luz. Do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis o exército celeste para nos ajudar. Soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis o exército celeste para nos ajudar. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia. Uma felicidade de estar com vocês mais uma quinta-feira, agora iniciando esse período quaresmal. Convido você já a dar o like, compartilhar o vídeo, chamar mais gente para o canal da rádio, para baixar o app da rádio. Você que não tem o aplicativo,
O símbolo é esse da nossa rádio, laranja, azul marinho, não tem erro. Então você tendo Android, qualquer celular, vai lá no Google Play e baixa nosso aplicativo que é gratuito. E assim você pode escutar no dia a dia a rádio e ainda economizar dados, porque daí vem só o som da rádio sem a imagem, mas você pode ouvir bastante, aproveitar e economizar dados, né? Porque no YouTube, como vem a imagem, então você acaba gastando mais dados também. Espero que vocês tenham passado um bom feriado de carnaval. Espero que vocês tenham desagravado bastante a Deus Nosso Senhor nesse carnaval, porque olha, é tão complicadinho. O carnaval é um tempo de muitos pecados, infelizmente. No Brasil a gente tem essa cultura pagã do carnaval, que foi importada de uma festa pagã, na verdade, o carnaval, e incorporado. Aí colocaram para antes da quaresma, como sendo, né, um período em que a gente pode ter uma abundância de carne, talvez assim, né? Uma abundância de carne para depois ficar o período de jejum. Mas a gente sabe que tudo isso é pagão, porque, afinal, se a gente vai fazer jejum, a gente não se banqueteia antes. Não é assim que funciona. Eu me mortifico, a gente tem que se mortificar, mas não precisa se compensar. É independente de compensações. Então, eu não vou me compensar por um jejum que eu vou fazer. Então, o começo já foi errado, mas depois o demônio foi se aproveitando disso e baixando cada vez mais o nível. Eu vejo a minha mãe, por exemplo, os meus avós, meus pais iam nos carnavais e sempre falavam que era bem bacana essa coisa de ir fantasiada, as pessoas preparavam fantasias, iam, mas era uma coisa inocente. Lá na década de 80, acho que a coisa começou a degringolar mais. E as pessoas foram tirando cada vez mais a roupa. Fantasiar virou sinônimo de ficar pelado, né? E é uma pena, porque uma festa que era para poderia ser uma festa de família, foi se deturpando e virando uma festa praticamente satanista, se a gente for pensar. Se a gente pensa as realidades, gente, vou fazer aqui um parênteses que eu acho bom para vocês terem como critério. Mesmo uma festa pagã, de origem pagã, como carnaval, qualquer coisa de origem pagã, como Deus ele santificou todas as coisas, depois da encarnação dele, todas as realidades humanas podem levar a Deus. Então, mesmo uma festa pagã, assim, de origem pagã, o cristão poderia participar. Não de uma festa, não é que é ao Deus tal, né? Lógico, você não vai fazer uma festa do Deus Baal, do Deus Primavera, mas, por exemplo, a origem da festa da primavera. Fosse a origem sendo pagã, porque aquele pessoal, os bárbaros, tal, eles cultuavam o Deus da primavera, o suposto Deus da primavera. A gente sabe que não tem Deus da primavera e a gente pode comemorar uma festa da primavera se a gente não colocar Deus nenhum no lugar, sabendo que tudo é de Deus. E olha, eu vou na festa da primavera com amor a Deus. É uma festa legal para confraternizar com a família, para fazer apostolado, para me santificar como qualquer realidade humana, tá? Lógico, se essa festa não tiver um altar lá para o Deus Primavera. Então, assim, mesmo que na origem tenha sido uma festa pagã, depois isso pode ser adaptado e pode ser levado aos cristãos, sim, se for compatível com a nossa fé. Se virar uma simples festa em agradecimento a Deus pela criação, porque afinal Ele que fez as estações do ano e Ele que nos dá a primavera como o tempo de frutificar. Então aí sim você pode incorporar uma festa de origem pagã a seu dia a dia cristão, a uma família cristã, e pode ser uma festa de família. Então nesse sentido o carnaval, mesmo tendo sua origem pagã, ela poderia ser uma festa decente, uma festa de família, e assim o foi por muito tempo.
Aliás, dizem que o carnaval brasileiro, como a gente conhece, esse costume de vir fantasiado, veio da corte portuguesa, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, e eles resolveram colocar o costume de baile de máscaras do carnaval de Veneza aqui no Brasil. Então, era um baile de máscaras, e daí o populacho, né, o popular foi adaptando. Então aí temos o carnaval com as fantasias e tudo mais. Mas, como todas as realidades humanas, a gente sempre tem que ter o cuidado de pensar e repensá-las, porque Deus sim santifica todas as coisas se forem lícitas, se não forem contrárias a Ele, não o ofenderem. Mas daí o carnaval, não sei como que foi isso, no Rio de Janeiro que surgiram as mulatas, eu lembro, alguém falou uma coisa assim, mulatas do Sargentelli, não sei, alguém que inventou esse negócio das mulatas seminuas, e esse negócio foi caindo foi caindo na boca do povo, o pessoal gostou, porque é como se fosse assim, olha, no período do carnaval eu posso fazer todas as imoralidades que eu praticava à escondida, podem vir às claras. Então eu posso me, entre aspas, soltar. E é óbvio que a gente sabe que uma pessoa que faz as coisas certas, ela não vai fazer errado em 3 dias do ano. Ela não vai, uma pessoa que procura agradar a Deus, não vai ser em 3 anos que ela vai levar tudo pro brejo. Então, na verdade, as pessoas que, infelizmente, vão lá participar do carnaval e que se tiram a roupa e que saem pelada e que ficam bêbados e usam drogas e todas aquelas coisas horrorosas, obviamente elas fazem isso no seu dia a dia, mas escondido. Nenhuma mãe de família ou uma pessoa que se preze, que busca santidade, ia lá tirar a roupa, não, com a desculpa do carnaval, 3 dias aí que eu vou ficar sambando. Não, né? A gente sabe, o que a gente não faz, não faz no nosso dia a dia, a gente não vai usar uma desculpinha do carnaval para sair às claras. Mas o demônio conseguiu aí mostrando para as pessoas que, nossa, olha só, você pode, nesses dias você tem desculpa para sair por aí de biquíni, sem biquíni até, né? Sem lingerie, sem nada, e fazendo isso que você faz no privado, ou talvez faria no privado, você faz no público. Então é uma pena, e dá uma pena como a degradação do carnaval está sendo cada ano pior, cada ano pior. E eu espero que você não tenha acompanhado o noticiário de carnaval. Essa é a conduta que se espera de um de nós, cristãos que buscam pela santidade. A gente nem acompanha as notícias. Essa semana fica sem ver notícia. Por quê? Vou ficar vendo foto da mulher pelada, vou ficar vendo só coisa que desagrada a Deus e que pode me colocar em ocasião de tentação. Porque mesmo para a mulher, se você fica vendo o corpo de outras mulheres, bom, lógico, você ficar vendo o corpo de outros homens, você também cai na tentação do adultério, né? Vai ficar comparando com o marido e sei lá. Deus já falou, né? Jesus já falou, aquilo que você desejar com o seu coração, né? Já está feito o adultério. Os pecados sexuais você não precisa da prática para consumá-los, não. Já é pecado desde o pensamento. Então, você ficar desejando outro homem, óbvio que é errado, mas também nas mulheres tem a particularidade de a gente pode ter a tendência de ficar medindo o corpo dessas celebridades aí que saem peladas. Então, você não vai desejá-las, você tendo uma inclinação, você não tem uma inclinação homossexual, digamos assim. Então, você não vai desejar uma mulher, mas você pode ficar querendo comparar, medir, falar, olha como eu estou feia, como eu preciso fazer plástica, e entrar em outros tipos de pecados, ou que pode te levar a um pessimismo, ou um negativismo, ou um vitimismo, né? Olha só, não devia ter tido filho, porque estraguei meu corpo, porque não sei o quê. Então, a melhor coisa é não ver noticiário, porque depois do carnaval eles vão ficar passando aí até sábado, domingo, vai estar lá, retrospectiva do carnaval 2023. Então, para que você vai se dar a ocasião de pecar? Então, não veja. Se você for homem,
principalmente, ainda é mais forte. Porque o homem, ele peca muito mais facilmente contra a castidade e entra facilmente nessas questões de cobiça aí. Então, não, veja. Depois vai ficar lembrando. Depois, como que você vai desver o que você viu? Não tem como, aquela imagem fica na sua cabeça. E às vezes, quanto mais você pensa assim, não vou lembrar, mais você lembra. Então, primeira coisa, tem que ter a coragem de ser covardes, como diria São José Maria Escrivá. Ele falava assim, tem que ter a coragem de ser covarde. Não, eu sei que eu sou tão falho, tão pecador, que eu não vou nem olhar. Porque eu sou covarde, eu sei que se eu olhar eu vou cair, então eu não olho. Eu sou corajoso para ser covarde. Se alguém estiver na minha casa vendo noticiário de carnaval e eu não for o dono da TV, não for pai da família, eu estiver na casa de outras pessoas, sei lá, eu saio da sala, vou ao banheiro, vou dar uma volta, invento uma desculpa, vou beber água na cozinha e não fico lá curiosando. A curiosidade faz muitos caírem. E o que a gente quer é agradar a Deus. E já é tão difícil agradar a Deus e buscar uma vida de perfeição, e já é difícil tentar não pecar, porque a gente sempre cai. Já é difícil nos meios normais, aí imagina colocando essas atrocidades, essas abominações que decorrem do carnaval. Pior ainda. Então, eu não vi nada de carnaval, fiquei no sítio e lá tem a TV, mas a gente nem ligou. Graças a Deus também, as minhas crianças nunca foram em matinê, não estou falando mal de matinê não, mas porque de criança, tudo bem, dependendo da música, tá? Porque às vezes eles fazem matinê para criança e só toca funk, e você sabe que aquilo está deturpando também o imaginário da criança. Agora, se fosse uma matinê legal, com marchinha de carnaval, tudo bem. Mas as nossas acabaram que nunca foram, acho que só quando a primeira era pequenininha, porque desde então a gente tem ido ao sítio, passa o carnaval no sítio todo ano, e lá eles brincam, ficam no quintal, então carnaval pra gente é um feriado normal. A gente não acaba ficando longe dessas coisas, mas eu, ao chegar em Londrina ontem à noite, já fui dar uma checada na internet, porque a internet do sítio é uma porcaria, e já é uma pessoa que eu sigo no Instagram, que chama Jéssica Valentini, que posta bastante sobre moda e esse tipo de coisa, fez um post falando da fantasia daquela apresentadora Sabrina Sato, que estava fantasiada de dragão. Daí, porque eu li o post e tal, aí eu fui conferir a fantasia e, de fato, fiquei curiosa para ver. Aí, de fato, fui curiosa, mas quis checar com os meus próprios olhos. E é uma pena, porque além de já estar tudo escancarado, tudo ser tão demoníaco, qualquer fantasia dessas mulheres aí que ficam peladas, né? Elas enfeitam mais a cabeça que o corpo, né? A cabeça tá toda com máscara, não sei o quê, e o corpo tudo pelado. Qualquer fantasia seria horrorosa no sentido cristão, porque leva uma pessoa leva os outros a não viver a castidade, a achar que é tudo normal, a não viver a virtude do pudor, deturpa as crianças, faz aceitar como normal esse tipo de coisa. Depois a gente reclama, né? Um parênteses. Depois a gente acha ruim. Vai à missa, tem gente com transparência, tem gente com decotão. Esse tipo de coisa vai entrando. A pessoa vai falando, mas é normal. E tudo bem, eu tô com uma saia super curta aqui na missa ou com um vestido transparente. Mas eu não tô pelada igual aquelas da Sapucaí. Porque daí você sempre vai ter um referencial pior. E para, em tese, justificar a sua má conduta. E o nível, assim, vai sempre caindo, né? Mas, enfim, aí eu fui conferir e realmente a moça saiu fantasiada de dragão. E demoníaco, assim, é tão escancarado. E ainda ela fazia o sinal da cruz na coreografia. É isso que chocou e é isso que eu vi o comentário da pessoa falando que esse tipo de coisa, brincar com o cristianismo no carnaval, pra quê, né? Vai brincar com Alá, vai brincar com os muçulmanos. Quer dizer, Alá é Deus mesmo, né? Também a gente não gostaria que brincasse, mas
Você vê, eles não têm coragem de brincar com outras religiões, mas o cristianismo parece assim, você é cristão, você é passivo, você tem que aguentar. Que Jesus falou, dê a outra face. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não pediu para a gente pecar, aliás, é o contrário. Né? A gente vai dar outra face em certas ocasiões. Eu não vou dar outra face quando eu tiver que me submeter a um pecado, ou me submeter a uma festa pagã desse jeito escancaradamente demoníaca. Eu não vou adorar dois senhores. Aí não entra a humildade cristã nisso. Aí entra a nossa fé e a virtude da fortaleza, de falar, não participo disso, eu não quero isso. Então, eu vi a fantasia da moça e realmente a coreografia, ela fazia o nome do pai e a coreografia era meio assim, misturava então ela fantasiada de dragão, fazendo sinal da cruz, e a música falava alguma coisa de Pai, Filho e Espírito Santo, sei lá. Eu não fiquei ouvindo inteira a música, só olhei rapidamente. Mas é tão doído isso. A gente vai entrar um tempo agora, já entramos, o tempo de quaresma, um tempo de conversão. E a gente não tem que pecar mais na véspera da quaresma para depois se converter mais. Não, porque todo ano a gente tem novas luzes que Deus quer nos mandar no tempo de quaresma. E a gente tem tantas partes da nossa alma aí cheia de sombras que a gente não precisa fazer mais. A gente não precisa pecar mais ou descer mais no fundo do poço. E aí, vamos aproveitar também esse tempo de quaresma que se inicia. Se você não viu esse tipo de coisa, né, ficou sabendo dessas notícias do carnaval, mesmo só por ouvir falar, não precisa ir atrás não, tá? Não precisa ir checar. Como eu falei, o melhor é nem olhar. Mas já vai desagravando a Deus. Fala, Senhor, perdoa os que não sabem o que fazem, ajuda esse povo a se converter, leva essas almas para o céu. Porque é muito triste o pecado, um pecadinho que você comete, um pecado que você comete já é um pecado, já é uma ofensa a Deus. Agora, um pecado público é pior ainda. Então, no carnaval, tudo se escancara e você começa a degradar toda uma sociedade, 200 mil pessoas, 2 milhões de pessoas, todo mundo ali naquela corrente, achando que é normal certas condutas, achando que é normal sair bêbado, sair sem roupa, trair a mulher, trair a esposa, ou liberar geral no carnaval, porque tudo pode. E daí o pecado ele sempre vai abrindo portas para mais pecados. A gente vê aquela coisa de distribuição de preservativos. Eu vi um vídeo em Salvador, pessoal distribuindo kit para usar droga. O pessoal usa droga com segurança. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Um cartãozinho para o pessoal e um canudinho para o pessoal cheirar cocaína. Assim, livre de bactérias, sabe? Assim, ó, você usa só droga, mas você não vai ter bactérias. Uma coisa tão hipócrita, tão ridícula. Então, um pecado vai levando outro maior e outro maior. E assim vai. Então, vamos pedir a Deus Nosso Senhor que a gente perdão a Ele, que a gente não nos deixe enganar, não nos deixemos enganar por essas armadilhas do demônio, de fazer parecer o pecado parece uma coisa boa. Não é bom. Não é bom fazer isso só porque é carnaval. Isso continua sendo mal, continua sendo pecado, continua sendo uma ofensa a Deus. E a gente não pode se alegrar com a ofensa. Então, o conselho, se não deu tempo, se vocês participaram do carnaval, se não pensaram sobre isso, então pensem, no próximo ano se atentem a isso. E agora façam uma boa confissão, um bom ato de reparação por tudo que você ouviu, participou nesse carnaval. O que não impede também, no próximo ano, de repente, você fazer um carnaval. Vou fazer um carnaval em casa para os meus filhos. Meus filhos querem tanto participar do carnaval, por exemplo. Vamos organizar, vamos fazer um carnavalzinho das crianças na casa da avó. E todo mundo vai fantasiado, mas daí você organiza as músicas, não vai ter música de baixo nível. Então, vira uma festa alegre, com alegria própria do cristão, que não precisa de estar bêbado, não precisa
de droga, não precisa de estar despido para ter alegria. A alegria, ela vem de dentro da pessoa. Essas pessoas que usam desses outros artifícios, a gente sabe, não tem uma alegria genuína. É uma alegria artificial, precisa desses artifícios para ter alegria. Enfim, começamos então esse tempo de penitência, que é o tempo da quarta-feira de cinzas, foi ontem, e vamos aí 40 dias até a quinta-feira santa. Um tempo de penitência. Esse tempo, no Brasil, é muito comum a gente fazer propósitos, né? Vou ficar 40 dias sem comer chocolate, sem beber Coca-Cola, sem usar a rede social. Enfim, tem vários propósitos que as pessoas fazem, isso tudo é muito bom. Mas é muito bom que a gente busque ter uma vida de oração. Mais empenho na oração, mais empenho na penitência, mais empenho no engajamento com Deus nesses 40 dias. Porque muitas pessoas falam assim, vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Tá, e daí? Você foi à missa? Não. Eu fiquei 40 dias, não fui a uma missa no domingo, não fiz uma boa confissão. Então, sei lá, né? Serviu para ela fazer o jejum dela, 40 dias sem comer chocolate, serviu para ela ter uma fortaleza, então, enrijecer um pouquinho o seu corpo, domínio sobre o seu corpo, suas vontades. Isso é bom, mas talvez não tenha aproximado de Deus, porque o que aproxima de Deus são os sacramentos, é a vida da graça, é ter vida interior. Então, a primeira recomendação que eu gostaria de deixar para vocês, se é que eu posso fazer isso, né? Não tenho autoridade para ir, não sou padre nem nada, mas é uma recomendação que eu recebi, que eu estou repassando, que eu vou aplicar na minha vida também. Então, para viver bem esses 40 dias, fazer um propósito sério de me confessar, fazer uma boa confissão, estar reconciliado com Deus. Então, de preferência, não deixar para só, vou me confessar lá em cima da Páscoa. Não, se confessa agora. Já faz esses 40 dias com a alma limpa, com a alma em estado de graça, para você realmente aproveitar todas as graças desse tempo quaresmal. E depois, se você puder, ainda confessa de novo lá para a Páscoa, no final desses 40 dias. Porque, convenhamos, dá tempo da gente, infelizmente, pecar bastante até lá. Não estou falando pecado grave, mas venial, né? A gente comete. Então dá tempo. Não fica pensando que fica muito perto uma confissão da outra. Não, dá tempo. Confessa agora e confessa antes da Páscoa. Então se confesse e faça propósitos concretos de mudança de vida interior. O que eu preciso melhorar? Qual graça que eu preciso ter? Não é graça de favor, gente. As pessoas confundem. Eu vou pedir qual graça para Deus? Não é só isso. Não é, as principais graças que Deus nos manda são as graças espirituais. Uma luz para você enxergar com mais otimismo o seu relacionamento com o marido. Uma ideia para você aceitar melhor sua sogra. Uma ideia para você aceitar melhor seu filho. Uma ideia para você conseguir conciliar alguma coisa de uma forma mais que agrade mais a Deus, ou que você consiga frequentar os sacramentos com mais habitualidade. Enfim, as graças principais, as melhores graças, maiores graças que a gente pode ter na vida, não são simples favores de Deus. Favor no sentido de, olha, me deu a graça de eu ganhei R$1.000. Me deu a graça de pagar essa conta. Não, a graça principal é a graça da nossa conversão, que acontece dia a dia, pequenas coisas, são as graças espirituais. Então, peça para Deus, que graça, Senhor, que o Senhor tem para mim essa quaresma. Pode ser que você já tenha na cabeça, preciso melhorar isso, eu não aguento mais cair nesse pecado da gula, sei lá. Eu não aguento mais pensar mal do meu irmão. Eu preciso, então, Senhor, me dar essa graça de melhorar esse relacionamento com meu irmão, entendê-lo, enxergar ele com os seus olhos, os olhos de pai,
que sabe relevar os erros e não um olho de quem está sempre vigiando e vendo qualquer errinho da pessoa. Enfim, pode ter graças que você saiba que você precisa. Então, peça para ele. Fala, Deus, eu quero essa graça, me dá. É graça nesse campo. Vai ser muito bom para a minha vida espiritual tal coisa. Ou pode ser que você não tenha ideia do que você precisa. Então, Deus, você sabe todas as coisas. Você sabe que eu preciso. Você sabe que estágio da vida interior eu estou engatinhando, se eu já estou andando, preciso aprender a andar com mais firmeza. Ou se eu não sei nem andar. Então me dá uma pequena graça, uma graça de repente ter um olhar mais voltado para o outro, sair do meu egoísmo. O Papa tem falado tanto disso, da gente ter o olhar para o outro. E hoje em dia eu percebo, a gente está no nosso meio tem todo mundo é egoísta, lógico, todos somos por conta do pecado original, mas está muito escancarado, como se fosse normal termos esse egoísmo. Tudo tem que caber ao nosso redor. Alguma pessoa falou um negócio que eu não gostou, vou cortar relações. Esse aqui me tratou mal aquele dia, eu não vou mais. Gente, isso aí, peço uma graça. Vou sair do meu egoísmo, vou saber que, olha, as pessoas não giram em torno de mim. Às vezes o outro me deu uma patada. E não é porque ele me odeia, é porque, sei lá, ele não dormiu bem, que ele tá com o filho doente, sei lá, imagina condições na vida da pessoa. Às vezes a gente pode até fantasiar um pouquinho para aliviar aquela carga, aquela coisa negativa que a gente pensa do outro. A gente já faz um juízo, né? O fulano tá sempre atrasado, porque é um preguiçoso, aposto que fica dormindo até tarde, por exemplo. Tenta atenuar. Essa é uma ideia, tá? De uma graça que vocês podem pedir. Eu também peço isso. Também tô nessa, né? O mundo eu vivo no mundo de hoje, então tô falando coisas que eu vejo os outros caírem, mas que eu caio também. Então, às vezes a gente tem essa tendência de julgar mal a pessoa. Olha, tá sempre atrasado. Ou me respondeu com mau humor. Não quer falar comigo, não gosta de mim porque me olhou torto. Então, vamos fazer esse exercício de pensar assim, nossa, não tem só eu na vida da pessoa. Tô aqui com o Luciano, por exemplo, não sou só eu, tô na vida dele 1 hora por semana. E olhe lá, né? Porque a gente está trabalhando aqui junto. Então, todas as horas da semana ele está com outras questões, com outras pessoas, tem muito mais coisas para ele resolver. Tem questões da família dele que eu não sei. Então, se um dia eu chegar aqui e ele me olhou torto, foi mal educado comigo, ou foi rabugento, então, em vez de eu pensar, nossa, não gosta de mim, girando, fazendo tudo girar em torno de mim, não, pensar assim, coitado, ele deve ter dormido mal, ele deve estar com um enrosco lá com a esposa dele, ele deve estar com um enrosco com a mãe dele, sei lá, com o chefe perturbando. Buscar atenuantes para o comportamento dos demais. Porque isso nos ajuda a ser amáveis, a sair do nosso egoísmo. Porque senão a gente fica pessoa muito duro de conviver com pessoa assim. A gente não pode fazer um fiozinho fora da reta ali, que a pessoa já risca a gente da vida dela. Não sou mais amiga dela porque ela esqueceu do meu aniversário. Não sou mais amiga daquele porque ele não me ajudou quando eu mais precisava. Mas será que ele sabia que era quando você mais precisava? Sabia? Ou você estava esperando que ele adivinhasse? Será que aquele dia do seu aniversário não acordou com uma enxaqueca e zumbido no ouvido e passou aquele dia porque ele não conseguia nem pensar direito, não lembrar nem se fosse o aniversário dele, ele ia lembrar? Então, vamos parar de viver nesse egoísmo. E isso é um propósito legal para a gente pedir também na Quaresma. Então, peçam graças a Deus nessa Quaresma, graças espirituais. Esse exemplo que eu dei de aceitar o outro, porque o Papa tem falado tanto isso, sair do nosso egoísmo, e é um problema. Hoje em dia, a pessoa mais humilde que seja, ela é egoísta. Todos nós somos muito egoístas. Então, é uma luta que cabe a todos nós. Então, fica uma ideia boa para vocês de penitência de Quaresma, de pedido de Quaresma.
Então, isso junto com a penitência. A penitência é para a gente se exercitar mais no amor de Deus, saber nos abandonar mais à vontade dele, ser mais rijo. Se eu digo não para um pãozinho, vamos supor que, né, eu me propus, não vou comer pão às quartas e sextas, por exemplo. Então, se eu digo não a um pãozinho, não é só para esse pãozinho. Isso fortifica o meu espírito para depois eu estar bem treinada para dizer não. Não vou olhar aquela coisa da TV, não vou olhar aquela série porque me faz mal. Vocês entendem? É um exercício. E como exercício, você começa no pequeno. E como nós somos filhos pequenos de Deus, estamos sempre engatinhando na vida espiritual também. Então é bom que esses exercícios sejam pequenos. Mas eles vão nos ajudar a, quando a coisa for grande, saber dizer não também. Ter um espírito com fortaleza. Então, a gente se mortifica, diz não, oferece a Deus não a alguma coisa, alguma comida, por exemplo, alguma atitude. Mas, ao mesmo tempo, a gente se fortifica e ganha graças espirituais. E oferece também como oração. Esse meu não, mas essa vontade de comer pão hoje que eu tô... Vou oferecer, Deus, essa vontade aí para que eu tenha mais graças espirituais. Para que eu aproveite dessas graças da quaresma. Agora eu vou fazer um pequeno intervalinho. Vamos ouvir uma musiquinha e eu já estou de volta comentando sobre a quaresma com vocês. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarin. Si tú me miras
está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Retomamos aqui o nosso programa Café com a Bela. Hoje sem café, não tomei meu café, mas tudo bem, já tomei em casa. Também nem dá tempo no meio do programa, ele esfria, né? Enfim, pessoal, voltando aqui, quero lembrá-los do nosso patrocinador, a loja Cenas de Casa, é uma parceira aqui da rádio e sempre nos ajuda, nos apoia com seu patrocínio. Esse patrocínio ajuda a gente a levar a nossa voz até vocês. E eu sei que tem ouvintes hoje da Alemanha, de Washington, de Recife, de Minas Gerais. E muito bem-vindos, obrigado pela audiência. E olha, na nossa loja Cenas de Casa, vocês podem comprar também pela internet. Então vá no site da Cenas de Casa, busquem pelo Instagram. Tem ótimos materiais, tudo com muita qualidade e preço justo para vocês. Sempre privilegiem os nossos patrocinadores. Vai lá, se precisa de alguma coisa, busca no nosso hall de patrocinadores, porque assim você ajuda também a rádio. Os nossos patrocinadores dão tanto pela rádio, eles precisam desse retorninho, a gente tem que prestigiá-los também. Então, voltando aqui, estava comentando sobre a quaresma, esse tempo de penitência. E é muito importante, obviamente, que cada um de nós tem a nossa cruz diária, as nossas dificuldades, aquele trabalho, aquela rotina que é maçante, que em alguns momentos tem um peso de cruz mesmo, né? Todo dia, tudo igual, todo dia aquela luta para acordar, sair da cama. Eu resolvo um problema, aparece outro, lavo uma louça, vem mais, enfim, né? A nossa cruz diária todos nós temos. Mas é importante renovar esse bom espírito de cristão, esse espírito cristão de enfrentar as dificuldades com alegria, sabendo que sim, somos pó e ao pó retornaremos, como foi dito ontem ao colocar as cinzas nas nossas cabeças. Sim, somos pó e ao pó retornaremos. E tudo isso aqui, esse caminhar terreno, é para nos levar ao céu, para a gente se aproximar de Deus. A vida é assim. A vida terrena é um caminhar rumo a Deus. E eu fico mais parecida com Deus quanto mais desprendida de mim mesma eu for. Porque Cristo foi o mais desprendido dele mesmo. Ele podia falar assim, ó, não vou me crucificar não por ninguém, vocês que se danem aí, vocês pecaram, vocês se viram. E não, é o contrário, porque o amor, ele se desprende de si, o amor se dá generosamente, se dá por inteiro, foi o que ele fez, ele se deu por inteiro. E a mãe dele junto, porque a mãe dele também nos deu ele a nós. Ela podia falar, não filho, peraí, ó, eles são pecadores, vem cá, eu não te impeço. Ele podia ter sido mais um empecilho para ele ser crucificado. E ela soube entregar o seu filho com um grande coração e entregou por amor a nós. Então, que a gente aprenda a ter esse amor desprendido, esse amor verdadeiro, ser semelhantes a Cristo e nos dar por inteiro. E esse tempo de quaresma, esse tempo que a gente escolhe uma penitência para fazer a mais e que a gente pede graças, é um tempo para a gente crescer no amor. No fundo é isso. Quem ama, dá. Quem ama se dá por inteiro. Só uma mãe que ama aquela criança é capaz de não jogar a criança pela janela quando ela está fazendo birra, dando muito trabalho. É o amor que nos faz aguentar aquela pessoa nos piores momentos. Cuidar de uma pessoa que está um doente de Alzheimer, alguém que nem te reconhece, que te trata mal, que é agressivo. Vamos supor alguém que está com idoso, esteja com idoso aí em casa, que tem Alzheimer. É uma luta, é difícil, sim. O seu pai lá com Alzheimer, você tem que trocar a fralda, limpar. A cada 5 minutos está chamando alguém da casa, então alguém da casa deixa de trabalhar, a rotina fica em função daquela pessoa. Chega perto, a pessoa nem te reconhece mais, ou às vezes é agressiva, te empurra, se tiver força ainda. Enfim, você faz tudo pela pessoa, a pessoa ainda te empurra, te trata mal, te xinga, porque está com uma doença grave, não sabe o que faz, né? E você perdoa, né? Perdoa por quê? Porque você ama. Você vê atrás daquela figura deformada e doente o seu pai que te cuidou. Então, o amor, ele é capaz de grandes gestos.
E agora, na quaresma, é o nosso chamado, uma oportunidade. Porque a igreja, quando a igreja elaborou o seu calendário, então não existia calendário litúrgico, existia Páscoa, existia o Natal, foram existindo algumas festas e depois a igreja foi lá, vários séculos atrás, tá, gente? Então, a igreja foi pensando assim, não, é bom que exista um caminhar do povo. Um caminhar até o Natal, um caminhar até a Páscoa. E a igreja pensou na quaresma como sendo esse tempo de conversão, para que a gente realmente tenha luzes, porque é na cruz que a gente tem luz. Hoje uma amiga estava falando isso para mim. Na direção espiritual, até a pessoa falou assim, na cruz que a gente tem luz. Não é verdade que uma pessoa que já passou por um câncer, ela sabe o que é passar por essa cruz. Porque ela teve essa luz de passar por essa cruz. Aí ela sabe falar com quem está passando com câncer, ela sabe as dores daquilo que a pessoa que está passando. Ou uma pessoa que teve depressão também. Outra pessoa não entende uma pessoa que teve depressão. Não sabe o que exigir. Se não pode exigir de menos, não pode exigir de mais, que senão a pessoa não aguenta. Não sabe muito bem. Mas uma pessoa que já passou por essa cruz, ela já tem luzes ela teve luzes para lidar com essa cruz. E ela vai ter luzes para ajudar os outros a lidarem com isso. Então, da cruz a gente sempre tira luzes. É isso. É sempre a graça para a nossa vida, para nós cristãos, a graça vem da cruz. A maior graça que a gente teve foi a crucifixão e morte de Cristo. Foi a encarnação também, mas assim, de Jesus ele encarnou para quê? Ele encarnou para depois ser crucificado, né? A cruz é o ápice de tudo. Então, todas as luzes decorrem da nossa cruz. E na quaresma é o tempo que a gente é chamado, sim, a fazer penitências a mais, fora dessas do nosso cotidiano, fora de fazer o trabalho chato que a gente já faz, mas eu vou dar uma coisinha a mais, eu vou dar um passo a mais. Então, o que será? Aí cabe a você decidir. Tem gente que faz jejum, tem gente que faz jejum todo dia, tem gente que faz jejum de meio-dia, porque não aguenta. Um idoso não vai se exigir igual uma pessoa de 30 anos. Um doente, muitas vezes uma pessoa que sofre de uma doença, a cruz dela vai ser a própria doença. A penitência dela vai ser levar com mais alegria essa doença. Não vou reclamar do meu diabetes, não vou reclamar toda vez que alguém estiver comendo doce, faço uma cara feia, porque com raiva de eu não estar podendo comer. Então, de repente, a penitência vai ser botar uma cara alegre. Quando os outros estiverem comendo alguma coisa que eu não posso. E a gente fica rabugento quando a gente não pode comer. Eu sei bem como é que é. Que eu não posso comer glúten. E às vezes vou em algum lugar, só tem coisa com glúten. Festa só tem salgadinho, não tem nada para comer. Assim, a gente fica, porque a nossa tendência é egoísta, né? Puxa, ninguém pensou em mim, né? Não deixar nada, só fico passando vontade aqui. Enfim, às vezes a penitência é essa. Justamente, botar uma cara feliz. E pensar que a pessoa que organizou a festa tinha tanta coisa para pensar, tantos detalhes, e não é falta de amor, é simplesmente que escapou dela lembrar que você não come glúten, ou que você é diabético, ou que você não come leite, ou sei lá, qual for a sua alergia, seu problema, né? Então, botar uma cara feliz também. Porque é bíblico. Coloque uma cara feliz. Não é todo mundo tem que ficar sabendo do meu propósito. Então, às vezes a pessoa se engana e fala assim, olha, eu não posso ir nessa festa porque eu fiz o propósito de não comer sobremesa na quaresma. Aí alguém me chama para uma festa e eu não vou. Vai ter sobremesa, eu não vou. Ué, mas você está querendo se poupar das ocasiões? Não, justamente é aí que você vai se provar a sua fortaleza. Porque no caso não é um pecado, entendeu? Se você cair, não vai ser um pecado. Mas você não fez um propósito, mas é diferente de fazer um pecado. É diferente de, como eu falei, fugir da ocasião do pecado da castidade. Eu não vou ver foto de mulher pelada, porque vai me propiciar ter pensamentos que não são com a minha esposa. Isso é certo, é pecado. Aí você foge, fala, então não vou ver revista. Não vou ver essa revista. Mas é diferente de uma penitência. Então, se for fazer penitência e ficar só preso dentro de casa,
Ninguém na casa pode comer sobremesa porque eu tô com a penitência de não comer sobremesa. Ou fico bravo com os outros, aí eu não tô sabendo levar bem minha penitência. Então, a penitência ela vai importar você pegar e oferecer para Deus todas as vezes que você tiver vontade. Quanto mais vontade você tiver de fazer a coisa, melhor é, porque mais oportunidade de oferecer aquilo para Deus você tem. E é incrível como, de fato, a penitência, qualquer que seja ela nos aproxima muito de Deus e nos faz ter mais vida de oração. Então, a penitência bem vivida. Porque, puxa, toda vez que eu tiver vontade de comer chocolate, se eu fiz o propósito de não comer chocolate, eu vou rezar. Mas sabe, muita vontade. Se eu tiver muita vontade, melhor ainda, mais eu vou rezar. E se eu tiver mais oportunidade de ver chocolate, mais oportunidade para oferecer para Deus. E vai se custar mais, maior meu mérito. Você olha, Senhor, estou sabendo falar não para esse chocolate que está tão apetitoso, está todo mundo comendo e ainda fazendo na minha frente. É difícil, mas maior o seu mérito, mais você vai crescer em fortaleza interior e depois mais você vai poder dar para Deus. Porque, como eu falei, é tudo um treino. Deus sempre dá um pouquinho, Ele vai dando um pouquinho, exigindo um pouquinho da gente, para depois chegar uma hora e nos dar muitos talentos e exigir muitos talentos. Então, que bom se Ele está nos exigindo. E que bom que a gente está aguentando as exigências. E convenhamos também que na quaresma a penitência, qual penitência eu vou fazer? Sou eu que escolho, né? Nem ninguém que vem aqui manda, nem o padre que vai falar, Isabela vai ficar sem comer pão, Isabela vai ficar sem... Não, sou eu que escolho. Então, também eu não preciso escolher uma coisa... Então, sou eu. Se eu fiz uma meta grandiosa, agora eu vou tentar aguentar. Eu sei o que eu aguento. Eu posso começar por uma coisa pequena. Fazendo um jejum, vou ficar sem lanche da tarde. Essa é uma boa penitência para você que às vezes está sem ideia ou, sei lá, não tem tantas condições de... Não pensa em outra penitência, uma coisa tradicional na igreja. Eu vou fazer jejum quarta e sexta-feira durante a quaresma, então não precisa ser todos os dias. Posso fazer assim. Quem foi que disse que tem que ser todos os dias? Eu posso fazer. Vou ficar sem lanche da tarde às quartas e sextas. Ou vou tomar um café da manhã mais frugal, às quartas e sextas. Ou vou pular uma refeição. Enfim, sei lá. Estou dando ideia aqui para vocês. Mas lembre-se que o principal e até o aspecto e a finalidade da penitência é ter um coração mais voltado para os bens sobrenaturais. Quando a gente abre mão de algum bem terreno, uma comodidade, um luxo, uma coisa gostosinha que seja, um bombonzinho que você não come, e você está ensinando a sua alma que, olha, eu posso ser feliz sem essas pequenas coisas, porque no fundo o que importa para minha felicidade é Deus. E eu não quero terminar isso sem ressaltar mais uma vez que o principal desejo para nós é nos aproximarmos de Deus nessa quaresma. Que a gente receba muito bem as graças dessa quaresma e depois as graças da Páscoa. E que a gente trace metas. Quantas vezes eu tenho buscado a Eucaristia durante a semana? Faz quanto tempo que você não vai à missa? Será que você não é daqueles que caíram na tentação do egoísmo, de achar que a missa, o horário que tem não é bom para mim? Como eu estava falando do egoísmo de hoje em dia, né? Tudo tem que ser bom para você. Porque não tem missa na minha cidade. Se você estiver na Alemanha, aí eu sei que tem gente na Alemanha ouvindo a rádio. Eu já morei fora do Brasil também. Eu morei na Dinamarca 1 ano, quando fiz intercâmbio. Esses lugares não são tradicionalmente católicos, então às vezes tem que ir numa outra cidadezinha do lado para ter missa, mas você dá um jeito. Eu tive uma amiga que morava em Abu Dhabi, um lugar árabe, e conseguia a missa aos domingos. Você dá um jeito, você vai numa missa que seja em inglês, não interessa. A missa você foi. Então será que eu não estou querendo também ser muito acomodada, querendo a missa só no horário que eu quero, do jeito que eu quero?
com o padre que eu quero. Ah, não, eu não gosto daquele padre, então eu não vou. Aí eu fico sem a missa porque só tem o padre chato, por exemplo. Ué, eu tô chato para mim, mas para Deus, ele é um instrumento de Deus. Então, é aí que eu tenho que me santificar. Vocês pensam que os santos adoravam todos os seus diretores espirituais, os seus, sei lá, os seus superiores nos convênios? Não, eles passaram por provações. Muitos santos. Padre Pio mesmo também foi transferido de não sei se chama convento, monastério, não sei como é que chama, congregação, não sei. Ele foi transferido de casa. Vou usar o termo casa, porque eu não sei o termo apropriado. Foi transferido e tinha uma certa perseguiçãozinha. E às vezes Deus permite isso. Por quê? Vai provar, gente. Provar a sua firmeza. Quem está decidido a buscar a Deus não tem empecilho. Gente, o empecilho para as coisas somos nós mesmos. O empecilho para eu ir na missa das 6 da manhã só é minha preguiça, sou eu mesma. O empecilho para eu ir à missa domingo não é o fato de eu ter que buscar um trem, pegar um ônibus, acordar mais cedo. Não, é minha preguiça, no fundo é isso. Que se eu sei que eu devo tudo a esse Deus grandioso que me dá a existência, que se ele parasse de pensar em mim um segundo eu deixaria de existir, para mim, esse pegar um ônibus e assistir uma missa em outra cidade, acordar mais cedo, já que não tem outro horário para ir à missa, não ia ser nada se eu tivesse isso em conta. Por fim, também quero convidá-los a preparar bem essa quaresma em família. Você que tem filhos, você é o guia espiritual, você é o diretor espiritual dos seus filhos. Pai e mãe, vocês são os diretores espirituais dos seus filhos. Com vocês, eles estão dando os primeiros passinhos na fé. Ah, mas meu filho não reza. Você ensina a rezar? Então, vê aí, faz um meia-culpa aí, faz um exame de consciência, vê aí se quem que é o diretor espiritual do seu filho. Está ensinando a rezar? Está dando exemplo de oração? Está rezando o terço? Procura rezar o terço, pelo menos domingo, por exemplo, em família. Ah, mas meus filhos são pequenos, eles atrapalham. Eu sei, eu já passei por isso, eles atrapalham, vão te interromper 500 vezes no meio do terço. Mas você está lá junto, em família, é bom, eles veem os pais rezando com naturalidade. Fica uma coisa natural, não fica uma coisa de outro mundo. Eles vão se habituando, vão vendo que é uma coisa que não custa tanto, que no final, em 15 minutos você reza o terço, não é mais do que isso. E nesse período de quaresma, se você tiver filhos maiores, busque ler, faça comentário do evangelho. Cada família é um mundo à parte. Gente, eu dou ideias e vocês veem o que aplica. Coloca também na oração. Senhor, dá uma ideia aí, o que eu faço com os meus filhos? O Senhor conhece cada um deles. O que eu posso fazer aqui para a gente viver a quaresma em família? Que propósito familiar para a família eu posso fazer? Né? Que propósito em família eu posso fazer? Porque além dos meus propósitos pessoais, eu como diretor espiritual da minha família, eu tenho que colocar algum propósito coletivo para fazer todo mundo participar, mesmo que sejam os filhos pequenos. Então, ó, filhos, a gente vai fazer, o papai vai ler aqui o evangelho do dia para vocês e vou explicar. Por exemplo, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, sei lá. Ideias. Ou nós vamos para a missa mais vezes por semana, e mesmo que o filho seja pequeno, atrapalhe na missa ou não entenda nada, ele vai junto, ele vê que existe um propósito, uma coisa visível, ato concreto de fé. É bom que veja, porque a fé também se traduz em obras, em atos concretos. Aí ele vai vendo, vai tendo mais naturalidade com a coisa. O exemplo educa muito. Então, que lindo que é quando a gente lembra, nossa, meu pai me levava na missa, eu lembro quando eu tinha tal idade, meus pais iam à missa, na quaresma ia com mais frequência, na quaresma não tinha sobremesa em casa, sei lá. Não estou falando que você não vai impor penitência aos seus filhos, mas é bom que tenha os detalhes visíveis, que eles já vão absorvendo esse espírito. Não precisa radicalizar, tá? Igual eu vi uma história de uma mãe. Ah, não, o aniversário da criança caiu na quaresma, não teve bolo porque era quaresma. Não, também não precisa exagerar. Né? Pô, se aqui o aniversário da criança cai na quaresma, faz aniversário. Você que não coma doce, você fez esse propósito.
Você não vai comer o doce, mas você vai fazer o bolo com alegria e ninguém precisa ficar sabendo sua penitência. Mas algum detalhezinho na sua família é bom que tenha um detalhe de família que as crianças percebam. E o programa de hoje se encerra por aqui. Espero que vocês tenham tirado alguns propósitos, que vocês tenham aproveitado. E tenham uma boa semana para vocês. Até semana que vem. Obrigada pela audiência. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.